bem-vindas a mais um box Mãos Criativas, nossa terceira edição, feita com a coleção Elegância da Décore Crafts. Não é uma coleção nova, mas é uma coleção extremamente atemporal e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por todas as peças. Começando pela aula desse nosso porta-retrato, que é um lançamento aqui da Ateliê de Coisas, porta-retrato com capa de acrílico. Então a gente trouxe essa ideia que é um mix de produtos novos e com muitas dicas de decoração. Então, eu desejo para vocês uma boa aula. Bom, primeira preparação que a gente vai fazer é na parte de trás do nosso porta-retrato. Tá vendo aqui? Passei, então, tanto na parte de trás como no nosso apoio, o nosso gel envelhecedor na cor tabaco, tá? Então, ó, cor tabaco aqui, mesmíssimo produto. Lixei com a nossa lixinha mais confortável. Então, lixei bem toda essa parte aqui. Aqui dentro, ó, eu sujei um pouquinho mesmo com o betume para ficar melhor acabadinho. E agora a gente vai fazer o revestimento. Então, sempre vou lembrar, gente, ó, na minha montagem, eu vou considerar o meu porta-retrato deitado, tá? Que eu gosto mais nessa posição. Então, dá pra ser aqui. Ou a gente pode fazer ele mais assim, ó. Mais caidinho. Também gosto da opção dele mais caído. Ó, acho que assim fica num grau perfeito. Então, ó, vou considerar essa posição aqui. Então, essa linha para cima, tá? Isso é importante quando a gente tá fazendo, né? Ainda mais que a gente vai usar um papel que tem lado pra gente colocar aqui. Então, é importante que a gente grave a posição. Então, eu vou utilizar com essa parte do pesponto para cima, perfeito? O porta-retrato é muito simples de fazer e a gente vai usar a nossa cola, essa cola branca, PVA-S mesmo, com um vinho. Muito simples. Eu vou começar pela parte de baixo, pela minha parte inferior aqui. Então, eu escolhi, deixa eu mostrar pra vocês, a folha 0373, que é essa que tem a janela. Tem a janela, tem um cadeadinho aqui, tem um relógio e tal. Vou utilizar ela aqui na nossa proposta, tá? Então, eu vou começar colocando ela aqui. Então, eu vou vir aqui. Ó, vou colocar ele deitado. E vou passar a largura dessa parte inferior de cola, ó. Beleza? Venho. O que é importante eu considerar? Essa parte tem que ficar livre, tem que ficar alinhada, tá? Vou virar ele aqui para cortar com estilete. Então, eu vou fazer tanto essa parte daqui de cima, como essa parte aqui. Só que agora, eu vou cortar com a guilhotina, essa faixa superior. Então, mais ou menos, ó, eu vou ter essa medida aqui, que é de 4,5. Então, pra garantir, eu vou cortar com 5, tá? Então, ó, só reforçar aqui
Então, ele tá aqui. Eu vou pegar com a guilhotina. E vou cortar uma faixa de 5. Venho aqui. E vou, ó, considerar essa mesma faixa agora na parte superior, né? E aí, lembra que eu falei da posição, né? Tô considerando meu pesponto sempre pra cima, ó. Minhas borboletas, então, vão ter ladinhos. Vou vir aqui. Ó, alinho essa parte superior. E aí, vou colocar, ó, a minha dobradeira aqui pra fazer esse acabamento. E a espátula. Feito isso, também vou tirar, ó, o excesso aqui. Claro que depois a gente vai passar a lixa, mas dá pra refilar aqui com o estilete também, tá? Ó, tirei aqui, tirei aqui. Então, eu já fiz parte de baixo, parte de cima. Parte de baixo, parte de cima. Feito isso, vou medir aqui essa parte do meu porta-retrato. E eu vou ter 12 centímetros. Então, eu vou cortar agora duas faixinhas de 12 por 4,5. Na verdade, por 5, né? Porque fica mais seguro. Qual parte que eu vou pegar do meu papel, gente? Eu vou pegar dessa parte aqui, tá? Então, ó, eu vou vir aqui, vou virar de ponta cabeça esse meu... Vou colocar aqui essa base. Vou virar de ponta cabeça e vou pegar uma faixa aqui. Deixa eu ver quanto, se aqui tiver 24, vai dar pra eu considerar, mas não tem. Eu ia falar, dá pra cortar os dois na mesma faixa, mas não vai dar. O 12 é meio chatinho, né? De achar, mas dá. Olha lá. E mais uma aqui, ó. 5. Por 12. Deixa eu olhar contra a luz. Foi. Essa parte aqui, tá vendo? Que tem os cards aqui, ó, esses 3 cards com esse tagzinho. O que eu vou fazer com vocês aqui? Vou deixar a direção de casa dessa aula, para que a gente corte certinho, tá? Por quê? Pra gente fazer um detalhe legal no nosso porta-retrato. Tô cortando mais ou menos. Mas a ideia é cortar com uma margenzinha essa cena, tá? O que é uma margenzinha? A gente vem, ó,
Vou vir aqui e vou cortar ao redor. Tá vendo? Eu gosto de deixar essa margenzinha, não gosto de cortar bem na linha. Então, vou contornar a tag com a cordinha e depois eu venho e refilo aqui também, tá? Por quê? Depois, a gente pode colocar como detalhe. Acho que vai ficar bem interessante essa parte. Talvez aqui depois um cadeadinho também, dê pra gente recortar. Bom, feito isso, vamos lá. Feito isso aqui, deixa eu fechar essa guilhotina. E aí, a gente vai ter duas opções aqui no nosso porta-retrato, certo? Duas opções que são as seguintes. Ou a gente continua com essa proposta do próprio vitral da janela, ou a gente usa esse estilo Puzerie, que eu gostei bastante, confesso, sabe? O avesso do papel, não importa que eles não sejam exatamente do mesmo jeito, ele vai trazer uma limpeza. Eu já tinha pensado e gosto, então acho que vou acabar utilizando ele mesmo. Só que aí o que eu vou fazer? Como essa faixinha eu vou encaixar aqui, para eu não manchar esse meu papel aqui, ó, eu vou apoiar num pratinho aqui e vou passar no papel, tá vendo? Eu vou apoiar e vou passar no papel. Então, ó, venho. Vou vir aqui e vou dar essa centralizadinha. Aqui, ó, lembrem-se, essa é a parte importante, tá? Se ficar excesso de papel aí, é muito ruim pra gente remover. Então, vamos lá pro outro lado. Mesma coisa, optei por usar, né, o outro ladinho aqui. Bom, cortando o excesso. Aí, com um pouquinho mais de calma, por quê? Porque muitas vezes esse papel ainda tá úmido, tá? Pra vocês não acabarem estragando essa parte aqui do papel. Como a gente passou cola, né, no papel, vai acabar cortando aí dos dois lados. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a lixa, fica mais chatinho mesmo de cortar. A gente vai passar a lixa em toda a extremidade do nosso porta-retrato, tá? Então, eu vou vir aqui. Vou só acabar apoiando aqui o meu porta-retrato, para eu ter um apoio aqui na minha mão.
tá? Porque se fica na ponta da mesa seria perfeito, mas aí vai ficar longe da câmera. Então, ó, lixa de pé, a gente vai vir aqui e vai, ó, passar em tudo. Lá, e o último lado. Então, vamos tirar agora o excesso do nosso pó aqui. E aí, a gente vai passar agora uma camada do verniz, tá? Por quê? Pra gente dar o nosso acabamento aqui do nosso porta-retrato, certo? Então, ó, porta-retrato todo colado já, bem bonito. E a gente vai aplicar uma camada de verniz. Verniz acrílico brilhante, tá certo? Lembrando a todos vocês que temos o fosco também, para quem preferir. Se no caso você for optar por passar uma carimbeira para fazer um esfumado mais sequinho, não precisa fazer o uso do rolinho e com verniz, né? Esse passo que eu faço aqui para aplicar uma camada de verniz é justamente pra gente impermeabilizar o papel scrapbook e ele aceitar de uma maneira uniforme o sombreado, né, feito no pincel e na tinta, tá? Então, ó, vou até apoiar para não sujar minha base de corte. Ó, vou passar só uma camada para eu secar, pra gente sombrear, para vocês verem aonde que eu vou fazer os nossos sombreadinhos, tá? Então, uma camada bem generosa. Percebeu que não tá generosa? Seca e passa mais uma. Por quê? Se o verniz não ficar bem passadinho, quando eu for sombrear com tinta, né? Muito provavelmente ele vai dar um aspecto de ralado, né? De machucado no meu papel. Então, capricha. Para esse propósito, uma camada é suficiente.
Perfeito. Eu vou pegar novamente meu tom de marrom, que eu estou utilizando, né, aqui. Vou pegar meu paninho. Vai ficar próximo aqui. Tinta PVA, tá? Eu gosto mais de sombrear com a tinta PVA, porque o gel, muitas vezes, ele é gel, né? Justamente. E daí eu acho que ele não fica com um bom acabamento, tá? Então, vou usar a tinta marrom mesmo que eu uso, que é, a gente fala cor tabaco, né? Pincelzinho angular, tá? Ó, esse pincelzinho aqui. E a gente vai fazer. Então, molhei lá na água, tirei o excesso no paninho. Eu vou com o pincel inteiro, ó. Inteiro, tá? E não somente com a pontinha. Então, molho na água, tiro o excesso. Vou aqui com ele na tinta. E ó. Perfeito? Vou fazer o outro lado. Esse modelinho de porta-retrato é muito gostoso de fazer, justamente porque ele é prático. A gente consegue fazer com uma folha de papel scrapbook. É muito, muito, muito legal de fazer. Olha lá. Fiz duas laterais opostas e agora eu vou fazer parte superior e parte inferior. Sempre lembrando de secar. E aqui, quando eu for fazer essa parte superior, eu vou fazer por dentro também. Então, qual que é a diferença de fazer aqui por dentro? Eu vou vir aqui, ó, e eu vou fazer nessa linha, aqui interno, né? E aí, aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, eu vou dar um acabamento na emenda. Tá bem legal também, porque daí faz uma linha, né? Percebi que borrou um pouquinho, ai, borrou um pouquinho. Não tem nada. Vem com o pincel sequinho aqui, ó, tira o excesso numa boa. Porque o verniz é justamente para proteger a sua peça. Então, ó, fiz nesse lado, né, e vou fazer lá em cima. Então, aí eu vou fazendo, tá? Mesmo que for fazer com a carimbeira, vai esfumando aí do jeitinho que vocês quiserem fazer um contorno nesse porta-retrato. A gente vai fazer nas linhas, né? Ó, vou fazer nessa parte aqui de baixo também.
Então, vai fazendo. Pra depois finalizar aqui no último, que vai ser a parte ali de cima, tá? Depois que secar, se precisar fazer um retoquinho, é natural, tá, gente? Às vezes, na primeira pincelada, ele não fica tão uniforme. Então, às vezes, a gente precisa, sim, dar uma reforçada. Isso fica mais claro de um lado que do outro. Então, às vezes, é necessário, sim, dar um retoque. Mas, feito isso, último ladinho aqui. Eu vou só preparar o verniz. Então, depois dessa parte aqui, a gente vai envernizar mais umas 2 vezes agora essa moldura, pra deixar ela bem bonita. Certo? Nesse sentido aqui. Vou envernizar a parte de trás, tá? Pra gente fazer a nossa decoração com as nossas cartelas decorativas maravilhosas, certo? Enquanto isso, eu vou voltar rapidinho, vocês conheçam mais um pouquinho do Ateliê Arte Coisas. Já ouviram falar em Shake Box? É um aplique decorativo que tem uma espécie de janela transparente e o recheio fica solto. Geralmente usamos scrapbook, mas ultimamente eu tenho usado em tudo. Ao chacoalhar, o conteúdo interno se movimenta e cria um efeito visual muito divertido. Normalmente, ele é composto por 4 partes. 2 camadas de MDF para dar altura, o acetato cortado também no laser e o acabamento, que pode ser em acrílico ou MDF. E claro, todos esses modelos você encontra aqui no Ateliê Arte Coisas. Bom, então já terminei de envernizar aqui meu porta-retrato, já passei minhas camadas de verniz, tanto nessa parte superior, já aqui também envernizei o suporte, inclusive, no caso do meu, eu precisei dar uma lixadinha aqui nessa pontinha, ó, tá vendo que ficou até sem tinta? Mas é isso, pra gente encaixar ali e não ter dificuldade. Então, talvez, depois da pintura e do verniz, deem uma testada, tá? Que a gente vai precisar, às vezes, encaixar, tá bom? Então, fazendo assim, ó, fica mais fácil da gente colocar ele. E ele vai ficar assim. Vocês receberam também, né, o que eu chamo de capa de acrílico, que eu também já removi a película, ó. A capa, gente, ela não fica justa, pressionada, ela é uma capinha mesmo, tá? Que dá um charme todo especial. E a decoração vai na parte superior, vai aqui na capa, tá? Então, eu encaixo a foto aqui pela lateral e depois eu apoio a minha capa, na ideia de que ele vai ficar assim, não preciso prender, né? Porque ele vai ficar como uma decoração, como um adorno, certo? Então, a gente vai fazer a decoração na capa. Para isso, eu vou precisar estar com meu porta-retrato aqui embaixo, para eu ter as minhas métricas aqui. Então, removi a película de cima e a de baixo. Nós vamos ter o nosso título aqui, nossas memórias. Vamos ter nossas flores, também maravilhosas, aqui no tom de azul e marrom. E nós vamos ter quem? Nosso galinho, que nós vamos o quê? Quebrar também. Já pode até começar a mandar quebrado, eu acho. Até cortei com a tesourinha esse aqui. E nosso outro modelinho de borboleta, que é tão lindo quanto, né? Então, ó, eu posso até aproveitar essa parte aqui e colocar pra dentro, né, do nosso porta-retrato, porque ele vai estar protegido pela estrutura principal, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Vou preparar do mesmo jeitinho as minhas flores. Tudo bem que, diferente da tampa que eu vou ficar lá naquele, né, no abre e fecha, o porta-retrato, a ideia não é a gente utilizar essa capa para nenhum outro fim. Então, a gente não vai ter ali o tempo todo vem do avesso, né?
Mas para um acabamento, né, principalmente para quem faz para vender, até mesmo para presentear, para nós mesmos, né, é importante o acabamento. Então, o que eu vou fazer? Vou colar, como eu fiz na nossa outra aula, vou colar tudo virado para cima para aplicar o betume aqui na parte inferior, com o pincelzinho de aquarelar, certo? Ó, vou aplicar. E depois eu vou dar uma lixadinha na borboletinha também em ambos os lados, tá certo? E também nas nossas memórias. Para quando eu tirar essa capa e ela estiver coladinha, a gente tem um acabamento bonito, tá? Ó, aqui, se ficar um pouquinho, ó, vai tirando o papel que vai ficar mais bonito, tá? Então, daqui a pouco eu volto com esses projetinhos pra gente colar. Bom, então, vamos colar aqui já. Já dei uma lixadinha. Lixei também a borboletinha. Então, cola branca também. Vou começar com o título, que eu vou colocar lá na minha parte superior. E aí também, eu tinha separado aquele recorte que nós fizemos para fazer uma base aqui. Então, também vou usar ele agora, mas eu vou colocar ele na parte inferior. Vou pegar ele aqui. Para trazer também um detalhe legal aqui para o nosso porta-retrato. Não por cima, eu vou colocar ele por baixo, ó. Talvez ali eu dê até uma diminuída para não ocupar tanto. Então, a gente pode trabalhar com esse certo volume. Não muito volume, senão eu vou distanciar totalmente, né, o meu acrílico da minha base. Mas eu posso trazer essa brincadeira também. Lembra que a gente tinha recortado? Então, ó. Também vou manter o lado clarinho, né? E a borboleta, como eu falei, invadindo ali nosso espaço. Então, cola branca mesmo, que ela vai fazer uma espécie de poça. E aí, aqui a gente vai fazendo, ó. Então, só para não perder o volume e o distanciamento, então, ó, sempre mantém os recortes para a gente não colar tudo muito distante. Porque o grande detalhe da decoração é a gente fazer esse aglomerado. Ó, tira bem o excesso, né? Porque a gente lembra que cola é transparente, mas não é invisível. Então, vou deixar aqui. E aí, o que eu vou me preocupar só? Especialmente nessas florzinhas que são com acrílico, para não sobrepor na madeira. Então, eu vou achar um meio de colar elas com a pastinha de cola, porque elas não são tão adaptáveis, né? Tão maleáveis como as de papel. Então, eu preciso coordenar elas aqui bonitinhas, mas sem mexer muito também para não ficar muito altão também, né? Porque o papel, às vezes, a gente dá uma amassadinha, ele acaba assentando no nosso projeto. O acrílico tem a vantagem de ser mais estruturado, mas ele fica também mais engessado nesse sentido. Então, ó, a gente vai, sim, criando, né, esse detalhe, mas sempre tomando cuidado de deixar tudo pertinho. Então, ó, fiz. Deixa eu dar uma olhada aqui no nossas memórias se tá certinho, pra ficar retinho. Vou deixar bem retinho, certo? E aí, ó, removi a capa. Ficou tudo coladinho na capa. Não vou virar de ponta cabeça aqui, porque senão claramente vai cair tudo, né? Claro.
E aqui eu vou aplicar com a fita relevo. Antes de aplicar com a fita relevo, ó, então eu vou posicionar aqui. Vou posicionar aqui. Ó. E aqui eu vou passar um corte, tá? Também aleatório, que é só justamente para também não invadir tanto a foto ali. Então, ó, vou passar aqui só pra gente conseguir finalizar também esse detalhe que eu quero trazer aqui, mas também não quero que ocupe totalmente aqui a minha base. Então, deixa eu pegar meu estilete. Aqui. Esse corte aqui, certo? Vou ter uma borboletinha diferente. E aí, essa parte eu vou colocar fitinha relevo. Então, eu vou vir aqui. Não precisa ser muito também. Alguns pedacinhos já são suficientes, certo? Então, ó, vou vir aqui. Vou colocar um aqui. Eu vou passar cola, sempre passa cola, tá, gente? Independente da marca da fita relevo, né, fita banana que vocês estão usando, eu sempre passo cola, pensando a longo prazo. Essa ideia de porta-retrato, ela também é muito legal com uma proposta só de recortes, né? Fazer vários recortes, colocar aqui. Por quê? Porque aí vai ter também a proteção. Então, ela é bem legal também para quando for fazer só recortes. Então, ó, coloquei aqui. Então, eu fiz, ó, uma camada. E depois a gente vai finalizar com a nossa capinha de acrílico. Olha que projeto mais diferente e mais bonito. Então, ela fica uma capinha solta, mas quando a gente estruturar, colocar aqui o pezinho, ela vai ficar paradinha. Vou finalizar só com o relevinho nos detalhes, nas palavrinhas e nos galinhos, e já tá pronto. Escolher uma foto bem bonita para finalizar nosso projeto. E aí, gostaram das dicas? Eu espero que sim. E claro, para lembrar que todos esses materiais estão disponíveis lá no nosso site, que é o www.atelierdecoisas.com.br, ou ainda aqui na nossa loja física, que fica em Santo André, na Avenida Tinga 252. Não esqueça de curtir, compartilhar com quem ama artesanato. Um super beijo e até a próxima aula!